casa e já faça parte de um pequeno grupo. Amém? Glória a Deus. O Ministério Social da igreja está arrecadando alimentos. Então você pode entregar aqui na igreja, durante a semana, no período da tarde, ou durante os cultos no domingo. Amém? E o business, a esfera de negócios da nossa igreja, está retornando com um novo conceito de atuação. Amém, gente? O Vox se tornou o Believe Business. Chique, gente. Vai atuar com uma comunidade de relacionamentos entre empresários. Quem deseja se tornar um e participar dessa sociedade, você pode... Cadê? Tem aqui, ó. Você pode posicionar também aqui no QR Code. Amém? Para a gente se conhecer, para conhecer os empresários da nossa igreja. E os que sentem que o seu chamado na esfera dos negócios, você tem que assinar, você tem que preencher esse formulário. Amém? Esse formulário é de grande relevância para que os conteúdos e eventos criados sejam realmente efetivos e tragam uma experiência relevante para a comunidade. Então, se você é empresário, empresária e quer participar dessa comunidade de empresários que vai fazer uma diferença estrondosa na nossa sociedade, preenche esse formulário, ou depois você pode ir no balcão de informações também para preencher. Amém? Nós queremos saber quem está nos visitando pela primeira vez hoje. Levanta sua mão rapidinho onde você está. Glória a Deus. Quem mais? Mais alguém? Glória a Deus. Levanta rapidinho que a gente quer orar por você. A gente quer dar esse presente de oração para a sua vida. Amém? Vamos estender as mãos para eles, gente? Pai, obrigado por esses visitantes, Pai, que vieram aqui pela primeira vez hoje. Nós sabemos, Pai, que foi o Senhor que os conduziu até aqui. Nós declaramos suas vidas transformadas hoje, suas famílias transformadas hoje, Pai. E realmente eles vivendo um novo e lindo tempo na vida deles, em um nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir eles? Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é o dia da gente enviar o Léo e a Amanda. Hoje é o dia do despacho. Amém? Brincadeira. Ai, gente. Então, já quero antecipar aí aos irmãos que, assim como foi domingo passado, hoje é um domingo muito especial para a nossa comunidade, que a gente vai estar enviando, então, mais um casal para o campo. Amém? Pastores Maico e Mariana agradecem as sementes que os irmãos plantaram na vida deles. Eu agradeço também, como líder dessa comunidade, por cada um que pôde contribuir na vida do pastores Maico e Mariana. Eles estão lá em Londrina. Caso Deus coloque no seu coração, esteja orando por eles. Amém? Se Deus colocar uma semente no seu coração, envia para eles. E caso você queira se mudar para Londrina, fale comigo que a gente te despacha também. Amém? E hoje, então, teremos um momento muito especial, enviando os pastores Leonardo e Amanda para essa nova fase, essa nova estação. Ontem tivemos aqui uma despedida do Ministério dos Adolescentes. Foi super bonitinho, irmão, amém? São fofinhos eles, né? E eles estavam todos eufóricos, né? Aquela loucura. Foi muito legal, assim, foi muito bonito ver o que os pastores Leonardo e Amanda construíram com os adolescentes. Eu pude ver, não apenas neles, mas nos pais dos adolescentes, uma gratidão muito grande por esse trabalho. Eu sei, obviamente, dos pormenores, do que eles enfrentaram, do que eles construíram. E, poxa, eu me alegro demais de ver que nós temos hoje um ministério de adolescentes muito consolidado. Amém? Pensa na gurizada que é do fogo, irmão. Amém? Fogo, o povo ora em línguas. Amém? E muito legal o que eu pude presenciar ontem. Nós fizemos a transição. Pude ver gratidão nos olhos dos adolescentes, dos pais dos adolescentes. E também alegria por essa nova estação. Agora nós temos novos pastores adolescentes. Mas eu nem falei, vocês já gritaram? Agora sim, os pastores Rafael e Juliane, amém? Glória a Deus. Vamos lá. O Rafa vai estar pregando às 19 horas hoje, eu ainda prego às 17, ele prega às 19. E estamos nesse novo tempo, amém, meu irmão? Então, no final, a gente faz aí o envio. É que eu estou brincando com ela, falar, Amanda, hoje é o dia do despacho, amém? Glória a Deus. Eu tenho outra coisa muito importante para falar antes da gente começar a pregar. Quem aqui está antenado nas nossas redes sociais? Vamos ver. Quem viu que teve um último vídeo aí falando de uma parada que vai acontecer na quarta-feira? Agora, vamos ver, isso aqui é para quem é do começo mesmo. Quem aqui, vou fazer duas perguntas. Quem aqui estava presente no culto que nós realizamos aqui,
antes de entrar no prédio, um culto no rústico mesmo. Quem lembra? Quem lembra? Caraca, bicho, foi bom, né? Calor pra caramba, amém? Foi espetacular, glória a Deus. Muito bem, da mesma maneira como a gente teve aquele ato profético de realizar um culto aqui ainda com tudo em construção, nós vamos realizar esse mesmo ato nessa quarta-feira, dia 18. Então, presta bem atenção agora. Eu até avisei para o pessoal das 8 da manhã, das 8h30, que a gente faria isso agora de maneira online. É nesse culto que nós vamos anunciar, nessa quarta-feira, às 19h30, no andar superior, amém? Nós faremos o nosso primeiro culto, o nosso culto profético, se apropriando de toda aquela estrutura, amém? Agora, não tem vaga para todo mundo, ok? Não tem vaga. E assim, vão acontecer algumas coisas muito, muito, muito especiais, que vão marcar a história, não apenas da comunidade de Campo Grande, mas da Visão Édenes no Brasil. Glória a Deus. Aí, irmão, se você estiver aqui, você vai conhecer tudo em primeira mão, vai poder provar de uma experiência que vai ser provocada. A gente tem vários anúncios, algo grande para apresentar e compartilhar com vocês, que vai ser na quarta-feira, às 19h30. E as inscrições para a quarta-feira, às 19h30, começam agora, amém? Então, se você está nos assistindo, você vai poder se inscrever pelos links aí que o pessoal disponibiliza nas redes. Se você está aqui dentro e deseja participar de quarta-feira às 19h30, está aí. Nós teremos por volta de, acho que 800 lugares lá em cima, respeitando obviamente todas as regras de distanciamento, amém? Mas eu vou dar um tempinho aí, caso você queira já guardar o seu lugar, aleluia. Amém, glória a Deus. Toda a liderança foi convocada para estar aqui, e vai ser muito especial, irmão, muito, muito, muito especial. Vai ser uma experiência diferente. Quantos aqui vem percebendo que eu tenho dito que a palavra da estação que nós estamos vivendo é expansão? Então repete comigo, expansão. Muito bem. Essa visão, ela tem acelerado, Deus tem intensificado esse movimento apostólico, esse movimento de águas apostólicas. E nós entramos numa nova estação, é um novo tempo, literalmente. E a igreja precisa fazer parte desse momento que vai estar celebrando, selando essa nova estação. Então eu quero te ver aqui, irmão, amém? Quarta-feira, às 19h30, depois daremos maiores detalhes. Pronto aí quem está com muita fome para ouvir a palavra? Irmão, eu estou tão animado para a mensagem que eu vou compartilhar, mas tão animado, por conta do que Deus vem falando através dessa mensagem. Nós estamos numa série, então pode colocar aí a arte da série, Corandeu. Então, quem estava aqui ou ouviu a primeira parte dessa série, levanta a sua mão aí. Muito bom, a grande maioria das pessoas. Deixa eu só contextualizar para a gente poder seguir aqui nessa parte 2 da série. Corandeu é uma expressão latim, foi cunhada no século XVI, dentro do contexto da Reforma Protestante, especialmente no período onde os reformadores, eles levantaram diversos posicionamentos contrários a uma influência do catolicismo medieval da época. Ressalva aqui, nós não estamos fazendo críticas ao catolicismo atual, a gente tem as suas divergências, mas existiam raízes do catolicismo medieval que prejudicavam a compreensão e o desenvolvimento da fé cristã para todos aqueles que não tinham uma vida dentro dos templos religiosos. E o coram Deo foi o conceito que veio para confrontar o estilo de vida dicotomizado, ou seja, onde se dividia aquilo que se julgava santo daquilo que se julgava secular. Então, para aquele tempo era considerado como sagrado, religioso, espiritual, aquilo que era desenvolvido ou os serviços que eram realizados dentro da igreja católica. Mas aquilo que era realizado lá de fora, ou seja, a profissão do cara, o carpinteiro, o marceneiro, o advogado, o médico, sei lá o que tinha na época, tudo aquilo não era considerado religioso e por vezes era considerado como profano. Então esse entendimento dicotômico dividido, ele foi um dos alvos da reforma, e a expressão no latim utilizada foi a expressão coram Deo. Coram Deo significa de maneira simples, diante de Deus. Repete comigo, diante de Deus. Diante de Deus.
Então, a perspectiva dos reformadores que eu quero estender para vocês aqui hoje, e que é, obviamente, o que concorda com as Escrituras, é que na ideia de Deus, por causa de Cristo, hoje nós temos a capacidade de sermos apresentados diante de Deus. Mas essa apresentação diante de Deus, ela não é limitada e ela não é temporária, ela não é parcial e transitória, não, ela é uma posição permanente. Por causa de Jesus, você foi colocado diante de Deus. E ter uma vida corandeu significa ter uma vida consciente dessa posição diante dele, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja. Então, tão espiritual quanto aquilo que você pode vir a fazer dentro da igreja, como o que eu estou fazendo, é também espiritual a maneira como você lida com a sua família na sua casa, a maneira como você trabalha lá na sua profissão, a maneira como você caminha por aí. Não existe divisões, não existe uma vida dentro da igreja e uma vida fora, não existem parcialidades. A vida corandeu é um convite de Deus a viver de maneira integral e plena, debaixo da consciência de que você está diante da presença de Deus. Cadê você? Amém? Glória a Deus. Então não existe uma ala exclusiva dos preferidos de Deus que atuam nos serviços ministeriais. Não, existem sim pessoas, a família de Deus, aqueles que entregam seus corações para Jesus Cristo, que por causa de Jesus, não por causa da sua força, mas por causa de Jesus, são levados diante de Deus, são conduzidos à presença de Deus. Hoje a nossa posição atual, meu irmão, não é mais entrando e saindo da presença. A nossa posição atual hoje é diante da presença de Deus. Quem pode dar um amém? Perfeito. Então seja você um pastor, um pregador, seja você um advogado, seja você um médico, um juiz, um funcionário público, seja lá a posição que Deus confiou a você, é bom que você comece a olhar de uma maneira diferente, porque Deus não está restringindo a sua espiritualidade a quando você vem no culto. Não, Deus expandiu a sua perspectiva espiritual a partir do momento que Jesus te colocou diante de Deus. Essa é a vida corandeu, amém? Muito bem, recomendo que você assista a primeira parte, se você não ouviu. E hoje nós vamos falar sobre alguns aspectos sobre essa vida de exposição à presença. Nós vamos começar falando sobre o valor da presença nas nossas vidas, o quão importante é a exposição à própria presença em si, o que ela causa em nós. A gente vai avançar na mensagem, onde o que é que nós não devemos carregar diante da presença. Quero propor para você que existem algumas questões que são inconcebíveis de você carregar em uma vida consciente da presença de Deus, amém? A gente vai caminhar por aí, eu já quero te convidar a abrir a Bíblia em Êxodo capítulo 33, aleluia. Êxodo 33, versículo 1, a gente vai fazer uma leiturinha até o versículo 15, tudo bem? Vamos lá? Êxodo 33, 1, eu estou lendo a versão King James. E disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porque és um povo obstinado, para que eu não te consuma no caminho. E quando o povo ouviu essa má notícia, entristeceu-se, e nenhum homem pôs sobre si os seus ornamentos. O Senhor, pois, havia dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: vós sois um povo obstinado, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Por isso agora tira de ti teus ornamentos, para que eu saiba o que fazer contigo. E os filhos de Israel tiraram de si os seus ornamentos junto ao monte Horebe. E Moisés tomou o tabernáculo e o armou fora do acampamento, distante do acampamento, e o chamou de tabernáculo da congregação. Em algumas versões, tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía para o tabernáculo da congregação, que estava fora do acampamento. E aconteceu que, saindo Moisés para o tabernáculo, todo o povo se levantava, e ficava cada homem diante da porta de sua tenda, e olhava Moisés pelas costas até ele entrar no tabernáculo. E acontecia que, quando Moisés entrava no tabernáculo, a coluna de nuvem descia e ficava à porta do tabernáculo, e o Senhor falava com Moisés. E todo o povo via a coluna de nuvem ficar à porta do tabernáculo, e todo o povo se levantava e adorava cada um à porta da sua tenda. E o Senhor falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. E ele voltava novamente ao acampamento, mas seu servo Josué, o filho de Num, um jovem, não se apartava do meio do tabernáculo.
E disse Moisés ao Senhor: vê, tu me dizes, faz subir este povo, e não me deixa saber quem enviarás comigo? Mas disseste: conheço-te pelo nome, e tu encontraste graça aos meus olhos. Por isso, agora rogo-te, se encontrei graça aos teus olhos, mostra-me agora o teu caminho, para que eu te conheça, para que eu encontre graça aos teus olhos, e considera que essa nação é o teu povo. E ele disse: minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. E ele disse-lhe: se tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Olha para cá, aleluia. Muitas coisas para falar agora. Qual é o cenário que a gente tem aqui? Eu vou contextualizar de maneira rápida, para que todos possam compreender. Bom, a palavra de Deus nos conta de um povo, considerado um povo prometido, um povo que, através da promessa que Deus deu a Abraão, e que depois foi passando de geração em geração, a semente de Abraão, foi conhecido como Israel. Jacó rebatizado Israel, e através dos seus filhos nasceram então as descendências, ou as tribos de Israel. A esse povo que tinha uma aliança com Deus, em determinado momento da história deles, através de José, um dos filhos, foi encontrado favor diante de Faraó, e essa é a história de Israel que migrou para o Egito, em uma situação de grande fome. Só que aquele favor inicial acabou por se tornar um grande cativeiro e escravidão por mais de 400 anos na vida do povo de Israel. E ali eles permaneceram não mais como favorecidos de um primeiro momento, mas agora como escravos em um cativeiro, sofrendo debaixo de um jugo opressor muito grande. E o que acontece é que então Deus levanta um homem chamado Moisés, hebreu de nascença, mas entregue pela sua mãe no rio Nilo, chegando então na casa de Faraó e crescendo dentro do império faraônico, dentro ali de todo o conceito e cultura egípcia. Em determinado momento, ele não fica mais compatível com o que ele estava assistindo, ele mata, assassina um egípcio, ou seja, alguém que seria conterrâneo dele em tese, e ele foge. Nessa fuga é quando ele tem um encontro com Deus. Eu não vou trazer os detalhes geográficos para a gente ganhar tempo. E nesse encontro com Deus, mais especificamente em Êxodo capítulo 3, o que acontece é que Deus o chama para ser um libertador de um povo. Então agora a gente tem um povo que tem uma aliança, esse povo da aliança debaixo de um jugo opressor, debaixo de uma nação que estava escravizando eles, e você tem alguém que Deus levanta como libertador, e o nome desse alguém é Moisés. Fato é então que Moisés, como enviado de Deus, ele vai em conversas com o faraó, obviamente, você conhece toda a cena desastrosa, as pragas, etc. Até que chega então, enfim, o momento onde esse povo, após a primeira Páscoa celebrada, ele ruma a tal terra prometida pelo Senhor aos seus antepassados, e nesse rumo à terra prometida, eles peregrinariam no deserto, e começa ali a história da nação de Israel peregrinando pelo deserto, travessia essa que durou os seus 40 anos, o que acontece é que no meio dessa peregrinação, mesmo eles sendo libertos do jugo opressor, por diversas vezes eles se esqueciam do seu Deus, por diversas vezes murmuravam, questionavam o Deus que os libertou. Em outros momentos levantavam altares, idolatrando outros seres que não o Deus que os libertou. Em diversos momentos o que se via era um desprezo da nação, em outros momentos lampejos de gratidão. Fato é, meu irmão, que quando nós chegamos em Êxodo 33, já ali mais, vamos dizer assim, para a história final da peregrinação no deserto, Deus entrega algo muito poderoso para esse povo, e é sobre isso que eu quero falar com você inicialmente. Deus, ele detalha dizendo da seguinte maneira: a terra que eu prometi vai ser de vocês, a terra vai estar com vocês, e tem mais, eu vou dar vitória sobre os inimigos que estão cercando aquela terra, e aqueles que possuem a terra, vocês vão ter vitória sobre todos eles, terra, vitória, e não somente isso, eu vou mandar um anjo diante de vocês, um anjo vai caminhar com vocês. Só que aí Deus pega e fala da seguinte maneira, agora começa a ficar maravilhoso, mas eu não vou junto, mas eu não vou, a minha presença não vai com vocês. Espera aí, terra, vitória e anjo, e nada disso significa em absoluto que Deus é contigo.
Eu acredito que Deus está nos conduzindo, como comunidade, a um nível de relacionamento, não é de experiência, de relacionamento com Ele, onde nós estaremos tão conscientes e com os nossos olhos tão fixos nele, na presença, que nenhuma terra que nós venhamos a possuir, nenhuma vitória que Ele mesmo venha a dar, nenhuma experiência angelical que Ele possa permitir, nada disso vai nos distrair. O que Deus está querendo mostrar é que é possível você ser acrescentado e favorecido, e ainda assim Ele não está contigo. É possível você viver um estilo de vida onde você pensa que Deus é contigo por conta das situações aparentes que estão em seu favor. O que Deus está nos mostrando é que um relacionamento verdadeiro com a presença te conduz a um nível de profundidade que, com terra ou sem terra, com vitória ou sem vitória, com anjo ou sem anjo, o que mais importa é a presença. Deus é galardoador dos que o buscam, mas daqueles que buscam o galardão, daqueles que buscam o galardoador, não o galardão. É um sistema interessante de Deus. Ele ama abençoar e dar acréscimo, mas Ele acrescenta, aleluia, e aqueles que são acrescentados e provam disso verdadeiramente, são aqueles que mesmo sendo abençoado, não tiram os olhos do abençoador. Eu acredito que existe um nível de relacionamento, e eu não estou aqui rogando esse padrão de vida, dizendo que eu sou exemplo de todos. Eu estou aqui para dizer que esse é o meu alvo, e eu estou aqui para compartilhar esse alvo, para que todos nós tenhamos o mesmo alvo. Somos falíveis, embora tenhamos o maior dentro de nós. Somos frágeis em algumas áreas, embora a força de Deus opere dentro de nós. E ainda que reconheçamos a nossa fraqueza, quando nós assumimos a nossa fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. O que eu estou querendo dizer é que estar diante de Deus é uma posição que da nossa parte exige vulnerabilidade. A sua vulnerabilidade diante da presença libera uma mensagem para Deus de dependência. E eu não tenho problema nenhum de você ter terras, de você ter vitórias e de você ter muitos anjos para contar. Mas eu quero te dizer que existe um nível de vida onde você não é reconhecido pelo que você ganha, você é reconhecido por aquele que te deu. Existe um nível de vida que você não vai ser reconhecido pelo resultado que você dá, mas você vai ser reconhecido por conta da presença que você carrega. O que Deus está querendo dizer é que para Ele não há problema em te dar terra, para Ele não há problema em te dar vitória, para Ele não tem problema em te conceder anjo para te acompanhar na frente, desde que você entenda que o mais importante na sua vida é ter a convicção de que Ele é contigo. Existem circunstâncias que anjo, terra e vitória são sinais do favor e da presença de Deus em teu favor, mas isso não é tudo. Deus está querendo mostrar que é possível ter terra, vitória e anjo, e ainda assim Ele não ir com você. Eu estou feliz demais. É sério, irmão. Eu estou muito feliz. Sabe por quê? Eu vejo o zelo de Deus através de uma mensagem como essa. Eu pude provar do zelo de Deus quando Ele compartilhou esse ensinamento comigo, e eu já fico desesperado para compartilhar contigo. Porque isso é Deus nos trazendo para um nível de seriedade, comprometimento e maturidade, onde nós seremos conhecidos pelos efeitos da presença em nossas vidas. E esses efeitos da presença, eles são totalmente independentes de cenário e matéria. Deus é tão bom, irmão, tão bom, que Ele ainda vai dizer no versículo 5, olha, tirem todos os seus adornos. Olha isso. Eu vou te dar terra, vitória, anjo, e eu ainda vou te dar uma orientação, para te livrar de você não fracassar em tudo aquilo que eu já te dei. Quando ele diz assim, olha, tirem os adornos, o que ele está querendo se remeter? Logo no começo da peregrinação, quando Moisés sobe ao monte para receber a revelação de Deus, o que acontece? Arão, totalmente frágil em nível de liderança ali, um erro muito grande, ele acaba sucumbindo à pressão do povo e pede para que todos entregassem os seus adornos, derretessem para formar um bezerro de ouro. E Deus então, mesmo dizendo, eu não vou com vocês, eu vou te dar terra, eu vou te dar vitória, eu vou mandar um anjo, ainda vou te dar uma orientação para vocês não se lascarem lá na frente. Deixa os adornos agora, para que vocês simplesmente não venham a perder tudo isso que eu ainda já estou te dando de graça, mesmo eu não indo com vocês.
E a postura de Moisés é muito intrigante, porque ele vai dizer assim: peraí, aí que vai chegar, não nos faça ir para lugar nenhum, se tu não fores conosco. O que Moisés está dizendo, e eu creio que esse é um convite para as nossas vidas, é o seguinte: eu não quero viver baseado em terra, vitória e anjo, eu quero viver baseado na presença. Se na presença eu puder provar de terra, vitória e anjo, pode vir, mas eu não quero fazer da terra, vitória e anjo ídolos que suavemente distraem os meus olhos da presença. Eu estou feliz, irmão, vocês não estão entendendo. Isso aqui é o amor de Deus com a gente, irmão. Isso aqui é o amor de Deus com a gente. Sabe qual é o problema que eu percebo? Nós nos acostumamos, eu vou utilizar a expressão nós, como igreja brasileira, pode ser? Eu acho que o evangelicalismo brasileiro, de alguma maneira, talvez indireta, não direta, mas nos ensinou a ter um estereótipo de homem de Deus. E eu vejo que hoje Deus está querendo trocar algo. Ao invés de a gente tentar viver um estereótipo de um homem de Deus, Deus está querendo que você seja reconhecido por ser um homem, uma mulher que caminha com Deus. Entenda, eu não estou dizendo que ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus seja errado. Isso é bíblico, amém? Ser um homem, ser uma mulher de Deus, beleza? Ok? Mas a gente se acostumou com o estereótipo do que é ser um homem e o que é ser uma mulher de Deus. E mais do que um estereótipo, Deus está nos conduzindo a ser alguém com Ele, com a presença, que caminha, que exalta, exala o que é a presença. Muitas vezes nós estamos negociando a nossa real posição com uma aparência, um estereótipo daquilo que vai ser aceito. E aqueles que buscam o coram deu, uma vida diante de Deus, significa uma vida sem parcialidade, de total exposição, onde você se permite ser modelado e conformado à presença que você está se expondo. Deus está te convidando a voltar os seus olhos para Ele e fazer da presença dEle aquilo que há de maior valor na sua vida. Não, Deus não tem problema de você enriquecer, Deus não tem problema de te dar acréscimos e mais acréscimos, mas eu não quero ser encontrado como aquele cheio de acréscimos, mas sem a presença. Amém? Entenda, eu sou totalmente favorável, concordo, lançar um livro explicando sobre isso, já preguei aqui na igreja. Sou totalmente favorável à prosperidade bíblica, vida abundante em todas as áreas, inclusive financeira. Amém? Perfeito, glória a Deus. Agora, eu não quero ser, agora estou me colocando, eu não quero ser encontrado por Deus como alguém que sabe falar sobre dinheiro, como quem sabe ter muito dinheiro, mas que não sabe conduzir a presença. É possível viver a presença e ter o dinheiro, claro, sem problema nenhum, mas muito me preocupa quando se coloca isso em pé de igualdade, ou como se a abundância financeira fosse um sinal exclusivo da bondade e favor de Deus na sua vida. Nem todo dinheiro que chega na sua mão foi Deus quem abriu a sua porta. Aceite como quiser isso. Entenda a expressão que eu vou utilizar agora, de preocupar, ok? Não é preocupar de ficar ansioso, só de cuidado. Me preocupa um tipo de mentalidade que muitas vezes tem sido ecoado pelo Brasil, onde o termômetro da sua fé está totalmente ligado à quantidade de dinheiro e bens que você tem. Me preocupa porque isso demonstra uma mentalidade caída, dependente da sua conta bancária e que não está com os seus olhos na presença. Deus está nos convidando a ter um estilo de vida onde o nosso alvo é a presença e ser reconhecido por causa da presença. E sim, haverá acréscimos de terras, vitórias e anjos acontecendo, e livramentos de Deus, mas nem, entenda esse nível de vida, irmão, entenda essa profundidade, nem mesmo aquilo que Ele dá vai ser capaz de tirar os nossos olhos de quem Ele é. Anjos, terras e vitórias podem acompanhar alguém que está na presença, mas também podem acompanhar alguém que não está. O que eu quero definir aqui, compartilhar com vocês, propor para vocês, é: não mensure
Não estabeleça como um termômetro da sua espiritualidade a materialização de bênção. É por conta de uma mentalidade como essa que pessoas andam em picos e vales emocionais, mistura emoção com fé, sobre aquilo que eu quero e ainda não tenho, sobre aquilo que eu espero e o Senhor ainda não me deu, porque os olhos não estão na presença, estão naquilo que a presença pode dar. E aí a fé ou a vida espiritual se torna quase que um estilo de vida onde eu coloco Deus contra a parede e fico pressionando Deus para dar o que eu quero. Aí a vida na igreja, dizimar, ofertar, primiciar, abraçar o irmão, servir, tocar, pregar, tudo isso viram elementos onde eu tento criar uma somatória de piedade para dizer: Deus, agora eu sou merecedor. Isso é uma falha de compreensão, isso é uma falha de mentalidade. Por quê? Porque em Cristo nós adquirimos uma nova posição, nós somos filhos de Deus. Em Cristo nós somos herdeiros e co-herdeiros juntamente com Ele. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Em Cristo nós já temos a prosperidade que é espiritual, de dentro para fora. Em Cristo nós provamos de céus abertos. Em Cristo as promessas que são ligadas à família se tornam palpáveis, reais, possíveis de se viver. Em Cristo uma dignidade é restaurada. Em Cristo nós voltamos ao jardim. Em Cristo nós temos acesso à presença. Em Cristo nós temos a alegria, a paz dEle. Fazer do relacionamento com Deus um método de pressão para que Deus te dê o que você quer, isso demonstra, entenda, Deus conhece todas as suas necessidades, mas demonstra que o nível de relacionamento que você está levando, ele é muito aquém daquilo que Deus espera para você. O que Ele espera de você é uma vida corandeu, totalmente consciente de quem Ele é e o que a presença é capaz de fazer em você, de tal modo que você passa a ser reconhecido por causa dEle, não por causa dos seus resultados, não por causa da sua performance, não por causa do seu dinheiro. Problema nenhum em você ser reconhecido e aplaudido diante dos homens, mas posso te dizer uma coisa que é um alvo para a minha vida e que eu quero que seja um alvo para a sua: é melhor ser aplaudido pelos céus do que ser aplaudido aqui na terra. Existem evidências da presença na vida de alguém que coloca a presença acima de todas as coisas. Uma delas, eu vou citar 4 aqui para a gente caminhar na mensagem. Uma delas, cenários não mudam as suas convicções. Você cria, constrói uma crença inabalável. Diga: crença inabalável. Cenários não mudam, do mais alto monte, mais baixo vale. Não importa onde você está, importa quem está contigo. A consciência da presença faz com que, independente dos cenários, você se mantenha firme. Segundo ponto, uma alegria não presa à materialidade. Sua alegria não oscila de acordo com a matéria que chega na sua mão. A sua alegria ela é fundamentada na presença. Terceiro, a consciência da presença provoca em você uma vida na qual você flui e não funciona. Entende o que eu quero dizer? Tem muita gente dentro das igrejas funcionando, mas não está fluindo. Só é possível fluir a partir da presença. Funcionar, a religião te ensina. E o curioso é que essa mentalidade funcional, no final das contas, não funciona. E a vida fluindo a partir da presença, funciona. Quem entendeu? Uma das marcas da presença é que você flui, você não funciona. Uma das marcas de quem funciona e não flui é que está constantemente pesado e cansado. Por quê? Se não parte da presença, não existe senso de propósito. Se não tem senso de propósito, as energias se esvaem rapidamente. Não é sustentável. Por último, não menos importante, quem se expõe à presença, vive consciente da presença, coloca a presença acima de todas as coisas, não vive enviesado, só fruto ou só poder, vive fruto e vive poder. Amém?
Posso caminhar? Parece que passou um trem em cima de vocês. Mas é agora que o negócio vai pegar. Êxodo capítulo 3. Hoje é o dia do despacho, irmão. Está chegando a hora. Êxodo 3, vamos ler do 3:1 para dar um contexto, né? Para a gente ficar tão perdido. Êxodo capítulo 3, versículo 1. Você não viu, irmão, que toda hora agora eu estou pegando a minha Bíblia e fazendo assim, ó. É que a Camila me deu de presente Dia dos Pais. Eu toda hora estou fazendo assim, ó. Meu irmão, estava tão desejoso. Sério mesmo. Eu passava ali, acho que a Nelly estava, né? Eu falei, estou com desejo de comprar essa Bíblia. E toda vez falava, aí ganhei de Dia dos Pais, irmão. Tá chique, irmão. Acho que é outro nível, amém? Isso aqui é para quem é fiel, tá? Aleluia. Êxodo 3:1. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian, e ele conduziu o rebanho para trás do deserto e chegou ao monte de Deus, até Horebe. E o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E ele olhou, e eis que a sarça queimava com fogo, e a sarça não era consumida. E Moisés disse, eu vou virar agora de lado e verei essa grande visão, porque a sarça não é queimada. E quando o Senhor viu que ele se virava para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui estou. E ele disse, não te aproximes até aqui, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que essa terra, que você está pisando, é terra. Muito bem. Primeira questão, deixa eu te dizer uma coisa, irmão, o que mais nós precisamos, vou utilizar até a expressão do reverendo Hernandes Dias Lopes, o que mais a igreja brasileira precisa, é da presença de Deus. Sem a presença esse prédio é só um prédio, sem a presença essa música não te alcança, sem a presença essa palavra não te penetra, sem a presença a tua vida não tem nem senso de propósito. Nós dependemos totalmente da presença. Uma vida fora da presença, ela não tem sentido. Você pode até dar resultado, mas esses resultados não te preenchem, porque o que te preenche é apenas a presença. Nós dependemos da presença. A nossa vida, a nossa essência, a terra chamada santa aqui nesse texto, não era santa até Deus se manifestar. Onde a presença de Deus se manifesta, permanece, ocorre uma santificação. Então aquilo que não tinha valor agora se torna uma terra. Esse prédio sem a presença é só um prédio, mas por causa da presença, irmão, aqui é uma terra santa. Você não entendeu? Você sem a presença é só um amontoado de pó, mas por causa da presença hoje você é o quê? Terra santa. Deus veio fazer morada em você. Você é a habitação do Altíssimo. Você hoje é terra santa. E aí acontece um detalhe. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, não é um anjo nem anjos, mas o anjo do Senhor. Teologicamente falando, quando essa expressão o anjo é utilizada nas Escrituras, atribui-se uma teofania, a uma aparição do próprio Deus. E isso concorda ali no texto, porque depois é descrito que Deus passa a falar, amém? Então era Deus na jogada aqui. Através de uma manifestação sobrenatural, a presença de Deus se faz conhecida para Moisés. E aqui começa o momento onde Deus começa a entregar o chamado de Moisés e a confrontar as contestações de Moisés para que ele viva o chamado. Uma coisa que Deus falou comigo, irmão, no meu secreto eu preciso dizer para vocês. É possível você ter o seu chamado dado por Deus, mas modelado pela religião ou pela aprovação dos outros. Agora, é possível você receber um chamado de Deus e ele ser esculpido pela exposição à presença. O que estava acontecendo com Moisés? Ele estava sendo esculpido. Contestação. Esculpido pela presença. Perfeito.
Então existe ali uma interação da presença manifesta com Moisés. Só que aí quando Moisés se vira e vai seguir adiante, o que é que Deus fala? Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Vamos lá. O que eu quero propor para vocês aqui é que existem várias coisas, mas eu quero elencar 3 coisas que são fundamentais, que você não pode carregar mais, que não dá mais para compartilhar essas 3 coisas diante da presença de Deus. Primeira, sandálias. Segundo, pedras. Terceiro, desculpas. Você sabe que quando eu junto 3 coisas, geralmente uma não tem nada a ver com a outra, amém? Você sabe disso, né? Como é que era? Bezerros, geralmente quando é 3, um não tem nada a ver com o outro, amém? Sandálias, pedras e desculpas. E ele diz, tira a sandália do seu pé. Aqui, alguns vão dizer o seguinte, olha, esse tirar as sandálias, é porque lá na nova aliança, quem usava a sandália era filho, e Moisés não era filho, Moisés era povo. Então era como se colocasse num contexto depreciativo de Moisés. Olha, Moisés, você não é filho, você é povo. Mas assim, eu acho um pouco incongruente essa percepção. Por quê? Porque Deus não está fazendo uma repreensão e afastando Moisés. Não, Ele está fazendo um convite. Faz sentido? Não é um tom de Deus de confronto, de afastamento. Não, é um convite. Ele está chamando para um nível de intimidade e proximidade. Então, eu entendo a perspectiva, mas tenho dificuldade de assimilar de maneira completa do ponto de vista teológico. Outro, analisando para o contexto histórico, eu acho que faz muito sentido, que as pessoas vão dizer da seguinte maneira, olhando para a cultura judaica, o solado dos pés, ou as sandálias utilizadas pelas pessoas, eram gastas durante o dia, então tinha pisado em todo tipo de coisa, e como agora a presença de Deus tinha sido manifesta, o convite para entrar na presença não poderia ser com marcas, sujeiras do dia que aquela pessoa caminhou. Então tira as sandálias, isso é um sinal de reverência. Talvez isso esteja impregnado em outras culturas até os dias atuais. Eu tiro as sandálias, eu estou deixando figurativamente as impurezas do dia que eu carreguei para me apresentar em reverência à presença. Legal também. Mas meu irmão, eu tenho a cisma, para mim a palavra sempre se explica, amém? Aí eu falei, eu quero encontrar na palavra. Aí eu achei, aleluia. Vai lá para Ruth, capítulo 4. Fala, pastor, não tem nada a ver, você está falando de Moisés e Êxodo, agora foi para Ruth, para a gente entender, irmão, amém? Ruth, capítulo 4, versículo 7, para a gente entender a parada aqui. Aleluia. Ruth capítulo 4 versículo 7 diz assim: antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa fazia o quê? Aleluia, amém? Então vamos lá, qual que é o contexto? Olha para cá, qual que é o contexto de Ruth? O direito de propriedade ou de posse de Ruth era de uma outra pessoa, mas essa outra pessoa abriu mão do seu direito e entregou para Boaz, que se casou com Ruth, e esse ato foi selado através da sandália. Eu tirei minhas sandálias. O retirar das sandálias, biblicamente falando, eu estou aqui propondo algo para você, significa não apenas eu me abster das impurezas, mas significa eu estou estabelecendo um acordo de aquele para o qual eu tiro minhas sandálias, torna o meu dono. Moisés, tira a sandália dos seus pés. Por quê? Porque a missão que eu vou te entregar só vai ser possível se você se entregar para mim de maneira completa. A partir de hoje eu sou teu dono. Moisés, é o seguinte, você agora vai sair da frente de você mesmo. Agora o seu ego vai ficar de lado, o seu orgulho vai ficar de lado, porque para a missão que eu te entreguei, a entrega vai ter que ser total. A partir de hoje eu sou teu dono. Existe um ato de reverência, mas existe um acordo sendo feito entre Moisés e Deus. Ele está tirando e dizendo assim, a partir de hoje, eu sou dele, a minha vida vai ser dedicada a essa missão, eu vou pisar em lugar santo, e eu estou me colocando diante da presença, como propriedade de Deus. Quem entendeu isso aqui, dá um amém?
Então hoje, talvez você seja alguém que precisa tirar suas sandálias, você precisa tirar você da equação, você precisa tirar o seu ego da equação, você precisa tirar o seu orgulho da equação. Talvez existam sonhos, desejos seus que estão à frente da presença. Talvez você esteja criando um projeto pessoal que está à frente da presença na sua vida. Você vai ter problema com isso. Talvez você tenha colocado anseios e desejos à frente daquilo sobre quem Deus é e sobre aquilo que Ele quer para a sua vida. Que tal hoje, você hoje diante de Deus, pegar e tirar você do meio do caminho, tirar você mesmo, o seu ego, o seu orgulho, para que você possa provar da presença como Deus sendo o seu dono. 2 Coríntios capítulo 5 vai dizer da seguinte maneira: porque o amor de Cristo nos constrange. Constrange no grego é tomar por completo, e ele vai seguir os versículos dizendo da seguinte maneira: porque Ele me comprou. Diga, eu tenho um dono. Você tem um dono, irmão. Ele cuida de você, Ele se importa contigo, Ele te comprou por completo. E talvez hoje você ainda está com essas sandálias diante da presença dEle, como que estivesse retendo de maneira parcial a sua própria vida. Está na hora de você se entregar de maneira total e completa, porque Jesus se entregou de maneira total e completa por você. Segundo ponto, e é curioso porque isso acontece em Josué 5,15 também. Quem é que assumiu a missão depois de Moisés? Josué. Josué 5,15, o que acontece? O comandante dos exércitos do Senhor diz: Josué, tira as sandálias dos seus pés. E ele as tirou. Não é apenas uma reverência, é um acordo. Não precisa brilhar para a gente ganhar tempo. João 8,7 é descrito assim: visto que continuavam a interrogá-la, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Quem lembra do episódio onde a mulher adúltera é pega em adultério e é levada diante de Jesus? Quem lembra disso? E aí todo mundo está esperando: vamos tacar-lhe pedra nessa mulher. Jesus está lá escrevendo na areia, se levanta. E aí, Jesus, qual vai ser? A lei diz isso. Ele diz: olha, quem aqui nunca errou que atire a primeira pedra? E o som das pedras caindo ao chão começavam a ser levantados naquele momento, até que os acusadores vão embora e fica apenas Jesus e a mulher. E Jesus olha para ela e fala: eu também não te condeno. Agora ele vai dizer o que? Vai e não peques. Presta atenção nisso aqui, meu irmão. Isso é o amor de Deus em operação. Alguns vão dizer: vai e não peques mais. Olha aí, Jesus pressionando a mulher. Não. Isso aqui é um ato de zelo de Jesus, porque se existe uma das coisas que o pecado mais provoca em nós de deletério, chama-se condenação. Um ato falho libera condenação, sim ou não? O passado muitas vezes também te condena. Entenda, os acusadores tinham ido embora, Jesus não condenou, mas tinha uma pessoa ainda que poderia carregar a condenação. Quem era? A própria mulher. O vai não peques mais demonstra o zelo de Jesus, mostrando que após um encontro com a presença, que dá descanso para ela e que dá destino para ela, é importante que ela agora alimente uma consciência de quem é a presença, do que a presença fez nela, para que ela não caminhe pegando aquelas pedras no chão e colocando numa mochila. Condenação te impede de provar da presença. Condenação tira os seus olhos da presença. Condenação é um peso que faz com que você não usufrua de quem Ele é. Condenação é uma das coisas que mais tem afetado pessoas. Condenação é um laço com o passado, por conta de erros que você cometeu. Condenação demonstra, desculpa, mas você tem que ouvir isso. Condenação demonstra que você não valoriza a obra de Cristo de maneira total. Ele não morreu parcialmente, e Ele morreu para que não houvesse mais condenação sobre a sua vida. Ou nós cremos ou não cremos na obra total de Jesus. João 19:30, a obra está consumada. É fato que existem erros do passado que reverberam com consequências naturais até o dia de hoje. Isso é a lei da semeadura. Mas o fato de você colhê-los não significa que você é obrigado a ter uma mentalidade aprisionada neles. Certa vez, tem alguns anos, uns 3 anos, eu escutei uma reportagem de uma mulher que ela tinha cometido um crime. Cometeu um crime, mas ninguém sabia quem era o criminoso. Aí no meio desse meio tempo ela entregou a vida para Jesus. Entregou a vida para Jesus, sabe o que ela fez? Primeiro ato dela, no dia seguinte, foi para a polícia. Falou: estou aqui para me entregar, porque em tal determinado momento eu cometi esse crime.
E eu entreguei meu coração para Jesus, e eu entendi que Ele é a verdade, e não faz sentido a minha vida carregar mentira. Então eu estou aqui para me entregar. Sabe o que é isso? Alguém consciente da presença. Ela vai para essa prisão debaixo da consciência. Não importa eu estar aqui fora carregando mentira, não importa eu estar aqui fora carregando condenação, ainda que eu esteja presa, eu estou na presença. Então ainda que eu esteja presa, eu sou livre por causa da presença. Ainda que eu não tenha mais nada, mas eu estou na presença. Ainda que eu não tenha terra, ainda que eu não tenha vitória, ainda que nenhum anjo fale comigo, eu estou na presença. E é isso que importa. O que te condena, vai, não peques mais. É Jesus dizendo, olha, valoriza o seu encontro com a presença. Eleva na sua consciência o encontro com a sua presença, para que você não fique catando as pedras daqueles que iam te acusar e deixaram no chão. Para de catar essas pedras e carregá-las para sua casa. Para de ficar se condenando por conta do passado. Isso vai atrapalhar a sua exposição à presença. Uma vez um pastor amigo meu falou da seguinte maneira: Jesus apagou os seus pecados, lançou eles no mar do esquecimento e colocou uma placa: é proibido mergulhar. Amém? Sandálias, pedras, por último, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Aleluia. Êxodo 4:10 é descrito da seguinte maneira: disse porém Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Em algumas versões vai estar descrito assim: sou pesado de língua e pesado de boca, não está assim? Se é uma divergência teológica, tem gente que vai dizer que Moisés era gago. Irmão, ele não sabia falar direito, amém? Ele era gago, se não era, se tinha 2 línguas, 3 línguas, esse é o problema dele. Sei o que ele tinha, só sei que ele não comunicava bem. E convenhamos, ele vai ser o líder de milhares de famílias no meio de um deserto, e na época não tinha microfone e caixa de som, amém? Concorda que a comunicação boa seria um bom atributo para se ter na jornada? E aqui é o quarto momento, é a quarta argumentação de Moisés para não viver o que Deus tinha para ele. São 4, tá? As outras 3 deixa para outro dia. Eu lembro que eu preguei essa mensagem de Moisés, primeiro mês de igreja. Olha, faz tempo. Só que essa quarta argumentação ela é muito emblemática. Por quê? Porque é uma desculpa plausível. Faz sentido naturalmente. Faz ou não faz? Pô, você vai liderar uma galera, uma pancada de gente. Mas Deus, será que sou eu mesmo o recrutado? Porque, poxa, eu não comunico bem, porque você está querendo aí, não vai dar bom. E eu quero te dizer que as suas desculpas plausíveis é justamente o fator que mais te esquiva de viver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E uma vida coram Deu, uma vida diante da presença, não tem espaço para desculpas plausíveis. E eu estou dizendo, elas são plausíveis, elas fazem sentido. Numa roda todo mundo vai ficar até com dó de você, vai concordar, porque quando algo é plausível é isso que a gente gosta, de confete, todo mundo ai, tadinho, meu Deus, olha só, a gente gosta disso, porque faz sentido, as coisas se conectam, olha só. Irmão, deixa eu dizer uma coisa, Deus não está pegando um somatório de coisas com sentido para entregar um futuro para você. Em nenhum momento Deus disse que faria sentido. Ele te pediu para confiar nele. João capítulo 3 versículo 2, Jesus vai dizer da seguinte maneira: eu estou falando com vocês sobre coisas terrenas, ainda nem comecei a falar sobre as coisas celestiais. Olha isso, quem percebe a graduação? Deus está nos convidando para romper dessa vida com Ele, onde a nossa oração, as nossas petições, as nossas devoções se limitam a coisas terrenas. O anseio, Ele entende, Ele veio interagir com as coisas terrenas, mas o anseio dele é te levar para o nível de relacionamento, onde você vai começar a falar sobre as coisas celestiais.
Ele tem compaixão de você, Ele tem compaixão da sua alma. Ele desce ao nosso nível para interagir sobre coisas terrenas. Mas Ele também diz, tá bom, vamos lá, né? Tá bom, eu entendi, é plausível, é razoável, faz sentido, tá? Mas deixa eu dizer uma coisa, o que você tem na conta bancária não paga o seu chamado. Então para de mensurar o que eu quero te entregar, Deus dizendo para você, com aquilo que você tem hoje. Eu tenho propriedade para falar sobre esse texto, por quê? Janeiro de 2015 foi quando eu tive o sonho sobre essa visão. Essa que você está aqui hoje, aleluia. Janeiro de 2015, 5 noites seguidas tendo o mesmo sonho. Carregando esse sonho por 2 anos sozinho. Compartilhei com a minha esposa em 2017, só com ela. Quando chega 1º de julho de 2018, estamos aqui vivendo. Mas você acha que 2 anos calado, sem compartilhar nem com minha esposa, você acha que foi como? Me sentindo pequeno diante do que Deus tinha mostrado. Deus me mostrou, irmão, abriu a visão, pum, 5 noites seguidas. Você vai aqui, você vai aqui, vai aqui. Vai ser uma onda de inspiração, onde chegar vai abalar a estrutura de cidade. Então não é só para montar a igreja, é para chacoalhar indicadores da sociedade. Aí você vai sair daqui, aí vai para lá, depois vai para cá, blá, 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 blá. Eu sei exatamente onde essa visão vai. Eu vi exatamente, do começo ao fim. O como vai se proceder aí, meu irmão, é surpresa todo dia, amém? Mas eu sei, eu vi. E não é uma questão se vai acontecer, vai acontecer. É questão de quando e quem vai estar junto, amém? E eu me lembro que eu acordava naquelas noites e falava assim, Deus, isso é coisa da minha cabeça, porque isso é grande demais para mim. Então eu me sentia inferior àquilo que Deus tinha me entregue. Até que Deus falou comigo da seguinte maneira: muito plausível, faz muito sentido a sua argumentação, Moisés. Faz sentido, realmente, se olhar para a sua realidade de hoje, para tudo isso que eu te mostrei, impossível. Faz total sentido. Mas é o seguinte, eu não criei um propósito para você viver, eu te criei para viver o propósito. Então antes de você ser formado, já tinha um propósito. Aí eu falei assim, eu vou esculpir alguém na medida exata para cumprir esse propósito. Aí Deus falou comigo no secreto, você não é menor e nem maior, você é da medida exata daquilo que eu te entreguei. Então deixa as desculpas, deixa a sua plausibilidade, a sua lógica, a sua capacidade, tudo aquilo que você quer argumentar com Deus para paralisar o que Ele tem para a sua vida, deixe isso de lado e diga, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser movido, conduzido, modelado pela Tua presença. O que é que você hoje deve deixar para trás? Talvez sejam as suas sandálias, para parar de viver de maneira parcial. Talvez sejam as pedras, condenação que você tanto carrega, que tem te impedido de viver algo glorioso. Hoje não é amanhã, é hoje. Ou são as desculpas, a sua plausibilidade, a sua capacidade argumentativa. Meu irmão, quando você para de argumentar, você vai perceber que até a sua oração muda. Diga assim, Deus está me convidando a entrar em um nível onde a conversa é sobre coisas celestiais. Eu posso fechar a mensagem ou não? João 1,14. Sandálias apontam para a parcialidade, pedras indicam peso desnecessário, e desculpas revelam uma consciência frágil. Você precisa se desfazer disso. Coram Deus, diante dele, diante da presença. É Ele quem te levou para lá. João 1,14 vai dizer assim de maneira: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Eu quero fechar dizendo algo para você. Tanto na primeira parte como nessa, eu citei muitos e muitos textos, especialmente do Antigo Testamento, sobre a ida do homem até a presença. Eu quero encerrar essa mensagem te destacando algo. Hoje nós estamos vivendo um novo tempo, a nova aliança. E nessa nova aliança,
Não é mais o homem, entenda, que vai através da tua força e da tua própria obediência até um encontro marcado, temporário com a presença. Na nova aliança, a presença veio até o nosso encontro. A personificação da presença chama-se Jesus Cristo. Diga Jesus. E talvez tudo que você conhece sobre Jesus seja algo extremamente religioso. Talvez a vida diante de Deus, ou a vida espiritual para você é justamente esse estereótipo de homem de Deus. Mas eu não estou aqui te apresentando uma possibilidade de viver um estereótipo, eu estou aqui te apresentando a possibilidade de viver com Ele. A presença é real, e ela vem em nossa direção. Glória a Deus. Apenas um paralelo, não precisa abrir lá. Em Números capítulo 4, existe um texto muito poderoso, que vai falar sobre os serviços dos coatitas. Atenção aqui para a gente fechar. E esses coatitas eram uma das tribos responsáveis para conduzir os materiais, os elementos do tabernáculo. E eles eram os responsáveis para cobrir ter cuidado e cobrir a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o símbolo da presença. E eles cobriam a Arca da Aliança ou a presença com 3 elementos principais, a saber, tá? O véu, uma pele de texugo, que era um animal de grande resistência, e também por um tecido azul. Eles não podiam ter um acesso direto na presença, porque existia o véu que aponta para a lei, existia a pele do texugo que aponta para a impenetrabilidade, a durabilidade, a incapacidade deles acessarem, e existia um tecido azul que aponta para os céus. A presença estava guardada pelos céus, era inalcançável para o homem, e era limitada por conta da lei. Essa era a figura principal do tabernáculo. Em João capítulo 1 versículo 14, o que é descrito é que ele veio e andou entre nós, viveu entre nós. E essa expressão no grego é exatamente essa: tabernaculou entre nós. Se um dia o acesso à presença era inimaginável, hoje o tabernáculo virou um homem chamado Jesus, e veio na tua direção. Hoje os céus não estão mais, entenda, guardando a presença. Hoje os céus estão abertos para que você prove da presença. Hoje o véu não te separa mais, o véu foi rasgado de cima a baixo, dos céus para a terra. E hoje a lei de Moisés não te impede mais de ter acesso à presença. Hoje não existe mais essa impenetrabilidade da presença, porque por causa de Jesus você foi conduzido diante dela. Nós não temos mais desculpas para não ter uma vida diante da presença. Eu quero que você fique de pé no seu lugar agora. Quero que você feche os seus olhos. Quero que você feche os teus olhos. É tão bom fazer parte de uma comunidade onde a presença, ninguém precisa fazer força para a presença se fazer presente. Ele vem, Ele sempre vem. Sempre vem. De olhos fechados, só me escuta. Eu me lembro uma vez, um pouco antes de eu iniciar essa visão, que me falaram: você tem certeza do que você vai viver a partir de agora? Eu falei: tenho. Falou: mas e se a presença não vir? E se o que você achava que era a unção de Deus não for de fato isso? O que você faz? Eu falei: eu saio correndo. E eu lembro que desde o primeiro encontro, desde o primeiro toque do violão, a presença veio. E em cada encontro que a gente tem, seja de grande grupo, seja de qualquer programação, a presença sempre vem. E desde aquele primeiro dia eu fiz um trato com Deus: eu não quero ser conhecido por mais nada que não seja pela tua presença. A gente pode ser grande, a gente vai ser muito grande, a gente pode construir muita coisa, glória a Deus,
Mas eu não quero ser conhecido pelo tamanho, eu quero ser conhecido pela presença. E isso tem permanecido de maneira intacta. Eu quero fazer 2 convites aqui essa manhã, 2 orações. A primeira, quem deseja se encontrar com a presença, quem deseja conhecer Jesus, quem nunca provou da presença, quem nunca abriu o seu coração para a presença vir habitar. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, não é um convite para uma religião, isso é um convite para permitir Jesus entrar na sua vida. E é Ele quem te conduz diante de Deus. Esse convite é o que faz com que os pecados sejam perdoados, com que o passado seja apagado para uma nova vida. Se você está aqui hoje e deseja entregar o seu coração para Jesus, eu quero que você levante bem alta a mão do lugar onde você está, porque eu quero poder orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos mais desejam conhecer Jesus? Glória a Deus, fica com a mão levantada, glória a Deus, é isso aí, glória a Deus. Quantos mais desejam hoje conhecer Jesus? Glória a Deus, é isso aí. Pode ficar com a mão levantada, eu vou orar por vocês. Eu quero estender esse convite. Talvez você conheceu Ele um dia, mas se afastou, irmão, e você quer voltar, você não aguenta mais ficar longe. Esse é o convite para a sua reconciliação. Se você deseja voltar para Jesus, eu quero que você também levante sua mão, porque essa oração também é para você. Você que deseja voltar para Ele, glória a Deus. Quantos mais desejam hoje voltar para Ele? Glória a Deus, é isso aí. Você que deseja ter um encontro com a presença, ou voltar para a presença, levante bem alto, glória a Deus, aleluia, aleluia. Todos vocês que levantaram suas mãos, eu quero poder orar por vocês. Eu quero convidar vocês a darem um passo de fé. Gostaria que vocês viessem aqui à frente para que eu pudesse orar por vocês. Poderiam sair do seu lugar e vir aqui rapidamente. A igreja pode começar a aplaudir esses irmãos, eles estão se movimentando. Pode vir aqui, tem gente vindo aqui, tem gente vindo ali, tem gente vindo ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se você não leva, vai aplaudindo aí, não para não. Enquanto tiver gente vindo, vai aplaudindo aí, tem gente vindo ainda, irmão. Bora! Pode ficar aqui. Vai, mais barulho aí. Você pode estender sua mão para cá agora. Você vai começar a orar. Ó, chegou mais a cá, aleluia. Você pode estender sua mão e começar a orar por essas pessoas agora. Meu irmão, se algo está queimando o seu coração para conhecer Jesus, você ainda não saiu do seu lugar, sai do seu lugar, não tem problema, vem para cá, corre para cá que a gente vai orar por você. Você que está aí atrás já começa a liberar algo sobre a vida dessas pessoas. E vocês que estão aqui à frente, de olhos fechados, eu quero que vocês repitam algo comigo. Diga: Jesus, muito obrigado por não desistir de mim. Diga: muito obrigado por estender a sua mão e me dar uma nova chance. Diga: eu abro o meu coração, não para uma religião, mas para você, Jesus, que me amou primeiro. Diga: eu me arrependo da velha vida, e a partir de hoje, eu quero declarar diante dos céus e diante da terra, que o meu coração é teu, os meus pensamentos são teus, e os meus dias são teus. Diga: eu entrei aqui essa manhã como uma criatura, mas eu saio daqui na convicção de que você é meu Pai e eu sou seu filho amado. Em nome de Jesus, aplaude esse povo aqui. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Vai ter aplaude mais um pouco aí, meu filho. Vai ter um povo que vai recepcionar vocês, vai dar um oi para vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Meu irmão, quem está feliz por essa festa maravilhosa? Vamos para os nossos atos finais desse culto. Quero que você, no lugar onde você está, feche os seus olhos. Léo e Amanda já podem se posicionando para subir aqui. Eu quero que você, nesse momento, do lugar onde você está, que você fale com o Pai. O que é que você identifica que precisa ser deixado para trás, para que essa vida na presença se torne cada vez mais real, cada vez mais intensa? Talvez sejam desculpas,
Talvez sejam sandálias, talvez sejam pedras. Talvez você se acostumou a se mover por resultado e não por quem Ele é. Deus está te chamando para um nível de relacionamento, onde com terra ou sem terra, com povo ou sem povo, com vitória ou sem vitória, com anjo ou sem anjo, Ele continua sendo tudo para você. Pai, eu quero te agradecer por um povo com seus olhos voltados para a presença. Nós queremos, Senhor, reverenciar a tua doce presença, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor é bom em todo tempo e o Senhor não desiste dos seus filhos. É tempo de ajuste para onde o Senhor quer nos levar. É tempo de ajuste, de maturidade para onde o Senhor quer nos conduzir. Senhor, nós estamos aqui apresentando nossas vulnerabilidades diante do Senhor. Aqui estão as nossas marcas, porventura as feridas, porventura, Senhor, os nossos argumentos. Nós queremos aniquilar tudo aquilo que nos distrai, para que nós possamos provar integralmente dessa vida diante de Deus, em nome de Jesus. Quantos podem dar glória a Deus bem forte? E agora chegamos a um grande momento. Eu gostaria de convidar os pastores Léo e Amanda. E eu gostaria que você, como comunidade, meu irmão, entenda, você está aqui nesse culto das 10h30 e você está como um representante de toda a comunidade, amém? Esse momento não aconteceu nas 8h30 e não vai ter nas 17h, é agora, amém? É agora. Então eu gostaria de chamar os pastores presentes aqui, para que subissem aqui, amém? Glória a Deus. Pode subir, Rô, pode subir. Então você hoje, eu quero que você entenda a responsabilidade desse momento. Você está como um representante da nossa comunidade, para concordar em fé com o envio deles, pode ser? Amém? Léo e Amanda então vão estar sendo enviados para a cidade de Goiânia. Essa semana eles estão partindo, é ou não é? E eu estou muito feliz pelo que está acontecendo. Como aconteceu com o Mike e a Mari, queridos, eles são amigos, então são pessoas de dentro da minha casa. Ontem, eu e a Camila, a gente foi para a casa do Gustavo e da Milka, para a despedida do Léo e da Amanda. E o Léo e a Amanda não foram, amém? Literalmente uma despedida, amém? E a gente estava sentado, eu... Camila, Gustavo, Milka e as crianças. E aí acho que é a Camila que falou isso. Falou assim, está se tornando comum isso aqui. Aí eu olhei para o Gustavo, olhei para a Milka, olhei para a Camila, chorei por dentro, amém? Falei, é verdade. Falei, é isso que Deus quer. Por mais difícil que seja a gente enviar pessoas tão próximas, e claro, irmãos, nós já enviamos outras pessoas, mas eu percebo que chegou o tempo onde Deus está nos conduzindo a enviar aqueles que fundaram o ministério juntamente conosco. Eu contei para vocês a história do Michael juntamente com o Rafael, o Bruno e o Gustavo, e com o Léo e com a Amanda foi bem interessante. Eu vou falar, tô nem tá gravado mesmo, vamos lá. E eu lembro que quando eu estava num período novo na minha vida, onde, entenda, não milhares, mas muita gente queria saber o que eu iria fazer, e eu não falava para ninguém, irmão, para absolutamente ninguém. Só dizia, entrei no novo tempo. E era um período que eu e a Camila tiramos um sabato de 4 meses, orando muito, buscando o Senhor onde nós iniciaríamos a visão. E eu tinha até uma certa convicção de que seria em Goiânia o começo. E Deus falou comigo, quando eu estava nos Estados Unidos, que seria em Campo Grande. E eu lembro que eu cheguei para esses dois, falei assim, é o seguinte, eu vi esse povo nascer de novo, sempre discipulei eles, falei assim, é o seguinte, eu estou entrando no novo tempo, e o que eu estou fazendo e conduzindo hoje, eu vou indicar algumas pessoas para estar dando sequência. Falei, eu quero indicar vocês. Aí o senhor falou assim, não. O Léo olhou, a palavras da Amanda, não interessa o que você vai fazer, a gente está associado a você, amém?
Então assim, eu tenho um carinho muito especial esses dois, muito, muito especial. Fundaram o ministério, sonharam junto com a gente desde então, e são filhos amados de dentro da nossa casa. São pessoas assim como os demais que fundaram esse ministério comigo, que eu confiaria a minha vida. E eu fico muito feliz de Goiânia estar recebendo esse casal. Eu sei o tamanho do impacto que eles causaram em várias famílias aqui, e eu fico já com expectativa de viajar várias vezes para Goiânia para ver o que aquele povo vai receber através da vida deles. E você pode fazer parte disso, irmão, orando. Você pode fazer isso compartilhando. Gálatas 6,6 fala de você compartilhar com aqueles que os instrui tudo aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida. Hoje nós vamos abrir a possibilidade de você se despedir deles, mas também de lançar uma semente. Isso é um costume nosso, amém? E uma direção de Deus. Hoje você pode fazer parte do envio deles, lançando uma semente na vida deles. Nós já deixamos ali as urnas e as máquinas de cartão aqui, e eu vou encerrar o culto dessa maneira, orando por eles, e depois você pode sair do seu lugar e deixar uma semente. Se quiser vir aqui dar um abraço para eles, eles já tiveram Covid, aleluia, já tiveram, mas são sarados em nome de Jesus. Vocês foram os únicos que não tiveram. A Camila fala que não teve, eu acho que teve, amém. Mas você pode vir aqui, sei lá, faz assim, amém? Aí lá. Mas expressa seu carinho para eles. E se Deus tem falado com você sobre Goiânia, vem falar comigo. Fala, pastor, está queimando meu coração para Goiânia. Nós vamos concordar em fé, eu vou abençoar a tua ida e vai abrir janela de trabalho para tudo quanto é lado para você. Glória a Deus. Essa vai ser a oração final para encerrar o culto. Eu quero lembrar que a gente tem um time de milagres aqui. Se você entrou com alguma dor ou enfermidade, eles estão sempre aqui no final do culto para orar por você. Pedido de oração, oração por cura, eles estão aqui, amém? Então agora eu quero que você estenda a sua mão. Léo e Amanda pode se ajoelhar. Eu quero que você comece a liberar palavras sobre eles agora. Quero que você comece a liberar sobre eles, sobre a família deles, sobre os filhos deles e sobre a cidade de Goiânia. O que Deus colocar no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esses corações. Chegou o tempo do envio, Senhor. Chegou o tempo do envio, da maneira como o Senhor planejou, da maneira como o Senhor sonhou. Sim, Pai, fluir apostólico através daqueles que tiveram a ousadia de fundar esse ministério. O fluir apostólico para desbravar, o fluir apostólico para construir caminhos segundo a direção de Deus. A aceleração do Espírito, a capacidade do Espírito, as respostas para perguntas que porventura há muito tempo não chegavam sobre como seria. Sim, agora vocês estão entrando numa atmosfera de fé totalmente nova. O manto apostólico caminhando junto com vocês. Uma visão diferente, uma perspectiva diferente, de um monte diferente, olhando para uma cidade diferente. Famílias se achegarão, jovens se achegarão, adolescentes se achegarão, os senhores, as senhoras se achegarão. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é com eles, e nós declaramos que eles serão reconhecidos pela Tua presença. Nós os enviamos, Senhor, segundo a Tua direção, segundo aquilo que o Senhor nos confiou. Pai, chegou um novo tempo na vida deles, chegou um novo tempo na cidade de Goiânia, e nós liberamos esse casal, nós enviamos esse casal, como representantes dos céus, representantes dessa visão, para o cumprimento de uma missão. A graça está sendo multiplicada para essa estação, a graça está sendo multiplicada para essa estação. Não faltará pão, não faltará vinho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aqueles que concordam, dê um glória a Deus bem forte. Fiquem livres para semear na vida deles, fiquem livres para vir aqui e dar um tchau para eles. Estamos avançando, irmãos.